Fala aí, galera! Vamos lá para mais uma aula de Fisiologia Humana aqui no nosso canal. Vamos estudar Fisiologia Humana. E na nossa aula de hoje a gente vai estudar a propriedade de condução elétrica no coração. E vamos fazer apenas uma introdução ao estudo do eletrocardiograma, citando algumas propriedades importantes, muito relevantes a ele. Galera, mas antes de mais nada, é muito importante a gente deixar bem claro quais são os objetivos da nossa aula. Eu tenho certeza absoluta que lá no final você vai conseguir descrever para mim o sistema de condução elétrico do coração. Quais são as estruturas que fazem parte dele? Você também vai conseguir, minha amiga, diferenciar os planos das derivações cardíacas. Agora estamos falando para a realização do eletrocardiograma. Citar quais são as derivações cardíacas. Meu amigo, você também vai conseguir relacionar as ondas do eletrocardiograma com os eventos cardíacos que vão ser desencadeados por elas. Então vamos lá começar pelo nosso primeiro objetivo de aprendizagem. Agora a gente quer descrever o sistema de condução elétrico do coração. Então quando a gente fala de sistema de condução elétrico do coração, é muito importante a gente lembrar dessa propriedade para a gente poder entender quem são as estruturas que fazem parte desse sistema de condução elétrico. Aqui, esse sistema ele vai ser composto por todas as fibras musculares que são classificadas como fibras musculares eletricamente excitáveis e também autoexcitáveis. Então não basta essa fibra muscular ser eletricamente excitável. Todas as fibras musculares do seu coração, elas são eletricamente excitáveis. Mas também ela tem que ter a característica de ser uma fibra autoexcitável. Será que a gente consegue diferenciar as duas coisas? Quando uma célula é classificada como eletricamente excitável, ela é chamada disso porque ao receber um estímulo, como que ela vai responder? Ela vai desencadear uma resposta elétrica chamada de potencial de ação. Se essa célula é eletricamente excitável, ao receber um estímulo, pode ser um neurotransmissor, pode ser um outro sinal elétrico chegando a ela, ao receber esse estímulo, ela responde criando um potencial de ação. Será que agora a gente consegue perceber qual é a diferença quando a gente compara com uma célula que também é autoexcitável? Essa célula classificada como autoexcitável, ela não necessita receber estímulos externos para ela criar um potencial de ação. Ela já tem o seu próprio mecanismo intrínseco que faz com que ela se estimule aos poucos até que chegue o nível necessário de estimulação para forçá-la a desencadear um potencial de ação em resposta. 100% das fibras musculares que a gente tem no nosso miocárdio, 100% delas são classificadas como fibras do tipo eletricamente excitáveis. 100% dessas fibras musculares são chamadas de eletricamente excitáveis. Mas desses 100%, nós temos apenas 1% que é ao mesmo tempo autoexcitável. E esse 1% vai representar as fibras chamadas de marca-passo do nosso coração. Essas são as regiões marca-passo, porque ao se autoestimular, cria um potencial de ação que vai estimular as outras fibras ao seu redor, que são apenas eletricamente excitáveis. E aí, em resposta, elas, por sua vez, também criam o seu próprio sinal, o seu próprio potencial de ação. Dessa maneira, uma onda de potencial de ação começa a percorrer todo o miocárdio, sendo originada no marca-passo, porque ele é autorritmo, ele é autoexcitável, e vai sendo passada para todas as outras células que não são, que são apenas eletricamente excitáveis. 1% de todo o miocárdio tem essa propriedade. 1% dele é ao mesmo tempo eletricamente excitável e também autoexcitável. Então, pessoal, eu queria relembrar, antes de mais nada, algumas propriedades desse sinal elétrico chamado de potencial de ação, para a gente poder perceber por que essas fibras autoexcitáveis são diferentes das outras. O potencial de ação delas também vai ser diferente. Vamos relembrar aqui, primeiro, pensando no potencial de ação do neurônio, como que ele se dava.
O seu sinal elétrico, chamado de potencial de ação, ele era marcado por uma fase de subida do potencial de membrana, que é uma subida bem grande, chamada de fase de despolarização. E ele também era marcado por uma fase posterior, que era uma fase de descida desse potencial de membrana até os seus valores de repouso, que era chamada de fase de repolarização. Se você se lembra bem, a primeira fase que sempre acontecia era essa fase chamada de despolarização. Aqui nós tínhamos o íon sódio que começava a entrar em grande quantidade para dentro desse neurônio. Depois disso, vinha uma nova fase, que era a fase de repolarização. E durante essa fase, ela era marcada pela saída em massa de grande quantidade do íon potássio para fora do neurônio. Então, quando a gente falava de neurônio para potencial de ação, essas duas fases eram mudanças muito grandes do seu potencial de membrana de repouso. Se a gente for analisar qual era o potencial de membrana de repouso aqui desse neurônio, marquei ele com o número 3, eles são valores constantes, em que a diferença de cargas entre os dois lados da membrana era de 70 mV, mais negativo dentro do que do lado de fora desse neurônio. Então você tem aí um valor constante de repouso que foi tirado dessa constância. Já que do nosso lado direito, nós temos apresentado outros dois gráficos que mostram sinais elétricos, também chamados de potencial de ação. Mas aqui nós temos o potencial de ação das fibras do átrio, o potencial de ação das fibras do ventrículo, são fibras musculares. Então, esse potencial de ação desse tipo diferente de célula realmente tem particularidades que vão diferenciar de como era o potencial de ação dos neurônios, embora tenha algumas fases também bem parecidas. Por exemplo, quando essas células saem do repouso, a gente percebe que há uma elevação abrupta desse potencial de membrana. Realmente vai ser a primeira fase do potencial de ação, assim como era lá no potencial de ação dos neurônios. Logo depois, você percebe que tem uma redução novamente desse potencial de membrana até valores muito próximos ao repouso, como também acontecia lá no potencial de ação dos neurônios. Vamos lá, vamos começar então a descrever esse potencial de ação das fibras musculares dos átrios e dos ventrículos. Essas fibras musculares, quando elas entram em potencial de ação, sua primeira fase também é chamada de fase de despolarização. Tanto as fibras musculares dos átrios quanto dos ventrículos, ao iniciar o seu potencial de ação, iniciam por essa fase que representam a abertura de grandes quantidades de canais de sódio sensíveis à voltagem e entrada em grande quantidade do íon sódio para dentro dessas fibras musculares. Então, até agora não tem nenhuma diferença quando a gente comparou com o potencial de ação dos neurônios. As diferenças elas começam a surgir na realidade agora. No neurônio, a próxima fase seria a fase de repolarização, com abertura de canal de potássio, grande saída da quantidade de potássio de dentro da célula para fora dela. Então, isso tende a acontecer agora também. Você pode perceber nesses dois traçados que essa fase seguinte é como se fosse uma grande repolarização que está acontecendo nos dois casos. Mas essa repolarização ela está dividida em dois momentos. O momento número 1, olha o momento número 1 das fibras ventriculares. O momento número 3, olha o momento número 3 aqui das fibras ventriculares. Então, ao longo do início do 1 até o final do 3, tudo isso é uma fase de repolarização. Então, ela recebe um nome diferenciado. O 1 é a fase de repolarização inicial. O 3 é chamada de fase de repolarização final. E ao longo dessa fase de repolarização inteira, você percebe que existe uma subfase número 2 acontecendo, bem no meio dela, que tende a dificultar a repolarização acontecer, tende a contrapor esse fenômeno. Essa fase número 2, ela é denominada de fase de platô, e tanto as fibras atriais quanto as fibras ventriculares apresentam esse momento durante a fase de repolarização. No meio dela, mais ou menos no seu meio, uma fase de platô dificulta a repolarização de acontecer. A repolarização em si
ela está acontecendo por um motivo parecido como ela acontecia lá nos neurônios. Realmente, ao final da despolarização, você tinha agora muitos canais de potássio sensíveis a voltagens que se abriram. E isso fez potássio começar a sair em grandes quantidades para fora dessa fibra muscular. Só que chega um determinado momento da despolarização que um canal sensível à voltagem começa a atuar aqui, ele começa a se abrir. E esse canal sensível à voltagem novo, ele não estava presente na membrana dos axônios, mas ele está presente na membrana das fibras musculares do coração. Esse é o canal sensível à voltagem para o íon cálcio. Logo que a despolarização é muito grande, tanto o canal de potássio quanto o canal de cálcio se abrem. Mas o canal de cálcio ele demora mais para se abrir do que o canal de potássio. Consequência disso, o potássio começa a sair da célula, gerando uma repolarização inicial. Na hora que vários canais de cálcio já começaram a abrir o suficiente, bastante cálcio começa a entrar para dentro da célula, contrapondo o que o potássio está fazendo, dificultando a repolarização de acontecer. Porém, chega um momento que o potássio, ao sair em quantidades maiores, começa a vencer e refazer a repolarização dessa membrana celular. Aí você tem agora o final da repolarização. Isso é um detalhe que diferencia o potencial de ação das fibras musculares do coração do que quando a gente compara com o potencial de ação que acontece no axônio dos neurônios. Ele é marcado por uma fase de platô devido à entrada de cálcio logo após a repolarização começar. E esse cálcio que está entrando nessa fase de platô é até o mesmo cálcio que vai ser utilizado no fenômeno da contração muscular que vem em sequência. Então, resumindo, fibras atriais, fibras ventriculares, que são fibras contráteis lá na parede do seu coração, elas iniciam o seu potencial de ação por uma fase de despolarização, que é caracterizada pela grande quantidade de íon sódio entrando devido à abertura dos canais parassódio sensíveis a voltagens. É marcada por uma fase de repolarização inicial, na qual canais de potássio sensíveis a voltagens se abriram e permitiram que o íon potássio começasse a vazar para fora da célula. Nesse momento, muito próximo desse momento, a despolarização também foi grande o suficiente para abrir canais de cálcio sensíveis à voltagem e permitindo que cálcio aos poucos começasse a entrar para dentro da célula, gerando uma fase de platô, logo após a fase de repolarização inicial. Na sequência, o potássio que já estava saindo começou a sair com quantidades cada vez maiores devido ao seu gradiente eletroquímico. E isso faz com que a repolarização final vença a fase de platô, trazendo os potenciais de membrana de volta a valores muito próximos do que era o potencial de repouso. E uma última coisa para comentar é a própria fase de repouso. Você tem aqui, após o potencial de ação, o 4, novamente representando que o potencial de repouso voltou para seus valores estabelecidos, que é de aproximadamente menos 90 mV nas fibras musculares cardíacas, diferente dos menos 70 mV que você tinha lá nos neurônios. Então vejam, isso aqui é uma célula eletricamente excitável. Na hora que ela recebeu um estímulo que foi limiar, ela gerou o mecanismo do potencial de ação com as suas fases. E aquelas células que, além de serem eletricamente excitáveis, elas também são autoexcitáveis. Será que o potencial de ação delas é do mesmo jeito dessas fibras musculares que a gente acabou de mostrar? Aqui está, pessoal. O nó sinoatrial é uma das regiões marca-passo do nosso coração. As fibras musculares que estão ali presentes, elas não são fibras musculares com atividades contráteis, mas sim com atividade autorrítmica. Ela é autoexcitável, essa fibra muscular. Olha como é o potencial de ação dela, diferente do que a gente observou para as outras fibras musculares que não são autoexcitáveis. Ela não tem, por exemplo, um potencial de membrana de repouso constante. Olha só a fase 4 aqui, que a gente apresentou na imagem passada. Não é um potencial de membrana de repouso constante, que os valores sempre estão por volta de menos 90. Não, ó. O mais negativo que ficou aqui, essa membrana, foi por volta de menos 70 mV. Muito parecido com como era o potencial de membrana de repouso dos neurônios. Mas ele não é estável.
quando na membrana das células musculares, das fibras que fazem parte do nó sinoatrial, chega a valores de repouso muito próximos a menos 70 mV, isso ativa uma corrente despolarizante muito pequena, que aos poucos já vai despolarizando essa membrana celular até chegar ao momento que atinge o estímulo limiar necessário para desencadear o potencial de ação dessa fibra do nó sinoatrial. E temos uma outra diferença. Quando você pensa na primeira fase desse potencial de ação, ela também é chamada de despolarização na membrana da fibra do nó sinoatrial. Mas essa fase de despolarização que ocorre aqui, ela é marcada pela entrada do íon cálcio e não pela entrada do íon sódio. Então você tem uma fase de despolarização, mas ela ocorre devido a um íon diferente que está entrando para dentro dessa célula. Quando a despolarização ela é grande o suficiente para ativar os canais sensíveis à voltagem para o íon potássio, agora o íon potássio começa a vazar para fora em grande quantidade, refazendo a repolarização que existia. E aí o processo se repete novamente. Quando os valores de membrana chegam muito próximos a menos 70 mV, isso ativa uma corrente de despolarizante que aos poucos vai despolarizando novamente a membrana dessa célula. Ao atingir os valores limiares, que abrem os canais de cálcio sensíveis à voltagem, esse canal permite que grande quantidade de cálcio comece a entrar novamente para dentro da célula. Esse mecanismo fica sempre se repetindo de tempos em tempos. Então você tem fases com nomes parecidos, mas com mecanismos iônicos ligeiramente diferentes das outras fibras musculares cardíacas. O que você tem de fases? A fase de repouso dessa fibra marca-passo, ela é chamada de fase de despolarização diastólica, porque ela está já realizando uma pequena despolarização que vai atingir o estímulo limiar. E aí começa como consequência a fase 0, que é a fase de despolarização, marcada pela entrada do íon cálcio nessa fibra. Fase número 3, vem a fase agora de repolarização. Essa fase ela representa a saída do íon potássio em grandes quantidades, passando pelos canais de potássio sensíveis à voltagem. E representando como consequência um importante mecanismo elétrico que faz com que todo o seu coração trabalhe de uma maneira rítmica para garantir o bombeamento do sangue por todos os territórios vasculares. E esse mecanismo elétrico pode ser observado nessas fibras musculares que são componentes do sistema de condução elétrica do coração. Elas estão presentes no nó sinoatrial, no nó átrio ventricular, nos feixes de His, nas fibras de Purkinje, sendo sem dúvida o marca-passo mais rápido de todos o nó sinoatrial. Aqui a frequência de autoestimulação ela é mais rápida do que a dos outros marca-passos, fazendo com que todos os outros entrem no mesmo ritmo de trabalho do nó sinoatrial. Ele também pode ser chamado de nó sinusal. O impulso cardíaco gerado no nó sinoatrial ele vai ser rápido o suficiente para fazer a autoestimulação do nó atrioventricular, que por sua vez vai passar o seu impulso para os feixes de His. Os feixes de His se dividem em ramo da direita, que vai até o ápice, depois vai para a parede lateral da direita. Ramo da esquerda, que vai até o ápice, e depois vai para a parede lateral da esquerda. E dos feixes de His, dos ramos dos feixes de His, saem as ramificações chamadas de fibras de Purkinje, que vão em direção à região subendocárdica. Vai ficar entre o endocárdio e o miocárdio. E é por isso, como essa correlação clínica mostra para a gente, que o seu coração ele continua batendo após ser removido, caso seja feito um transplante. A região marca-passo que controla os batimentos do coração está na própria parede do coração. Então, essas células marca-passo, enquanto elas estiverem vivas, elas vão se autoestimular e estimular as outras ao seu redor que são eletricamente excitáveis. Consequência disso, o coração vai ficar respondendo, ele vai ficar batendo durante a viabilidade de todo esse tecido. Galera, o legal é que graças a essas propriedades elétricas de potencial de ação que as fibras musculares do coração possuem, é possível se realizar um registro
eletrocardiográfico, um exame complementar que está registrando o impulso cardíaco percorrendo todo o miocárdio. Quando a gente estudou o potencial de ação percorrendo a membrana do axônio, ele era chamado de impulso nervoso. Agora que a gente vai estudar o potencial de ação percorrendo as fibras musculares do coração, a gente vai denominar esse potencial de ação de impulso cardíaco. É ele percorrendo todas as membranas celulares das fibras musculares do coração. E esse exame vai servir para avaliar a atividade elétrica do coração, sendo detectada essa atividade na superfície do corpo, identificando assim possíveis danos à parede cardíaca, mostrando um traçado parecido com esse da nossa imagem aí, no nosso papel quadriculado. A padronização para se realizar o registro do eletrocardiograma ela começou no século XX com William Einthoven. Então, em 1920, William Einthoven ele desenvolveu o galvanômetro de corda. Olha o tamanhozão do trambolho que era esse eletrocardiógrafo, esse galvanômetro de corda, pessoal. Ele está aqui representado nessa imagem para a gente, né? Você tem aqui uma aparelhagem bem grande. Graças a esse galvanômetro de corda desenvolvido por ele, que ele conseguia captar sinais elétricos de baixa amplitude, que são os tipos de sinais elétricos produzidos pelas regiões marca-passo do coração. Esse galvanômetro ele também conseguia capturar as mudanças do campo elétrico cardíaco na superfície do corpo. Então não era necessário fazer uma intervenção cirúrgica e abrir o peito da pessoa para poder registrar isso diretamente no coração trabalhando. Bastava fazer isso pegando na superfície do corpo, já que essas informações elétricas elas conseguem ser conduzidas à superfície do corpo pelos tecidos moles do nosso corpo. Para Einthoven, as padronizações ideais eram a 1, a 2 e a 3 desenvolvidas por eles, pois elas representavam uma padronização que considerava o tórax um triângulo equilátero cujo coração estava no centro. Para realizar o registro, realizando essas derivações propostas por Einthoven, ele colocava um eletrodo em um membro superior da direita, em um membro superior da esquerda, já que ambos esses membros nada mais são do que extensões elétricas dos ombros da pessoa. E também tinha um eletrodo que ficaria em um membro inferior da esquerda, que por sua vez nada mais é que uma extensão elétrica do quadril. E o coração ficaria aqui, no centro dessas derivações, podendo ser observado pelas diferentes posições que esses eletrodos estariam ali presentes. E esses eletrodos iriam pegar o padrão de repetição aí, elétrica que seria desenhado na forma de um traçado. Esse traçado sendo representado por uma onda P inicial, um complexo de ondas juntas, que são chamados de complexo QRS, e uma onda final, que é a onda T. De tempos em tempos, todo esse conjunto de ondas aqui se repete com intervalos bem característicos. Por exemplo, a onda P ela começa a surgir no eletrocardiograma por causa do trabalho do nosso sinoatrial, que é o marca-passo principal do coração. Na hora que se lhe autoestimula, ele passa esse autoestímulo para todas as células atriais ao seu redor. E aí o eletrocardiógrafo, nesse momento, ele desenha a onda P nesse registro. Depois de um certo tempo sem atividade elétrica, esse impulso cardíaco consegue chegar às paredes ventriculares, indo de átrios para ventrículos pelos feixes de His. Ao percorrer as fibras musculares desses feixes de His e espalhar-se pelo miocárdio do ventrículo, o eletrocardiógrafo registra esse momento como sendo as ondas do complexo QRS. Depois de um certo tempo de inatividade elétrica, as fibras musculares ventriculares elas começam a entrar nas suas fases de repolarização. E aí o eletrocardiograma registra esse momento sendo a onda T desse registro. Então, cada uma dessas ondas tem um significado. A onda P ela surgiu devido ao trabalho autorrítmico, principalmente do marca-passo nó-sinoatrial. E a própria onda significa a fase de despolarização nas fibras musculares dos átrios, apenas dos átrios. O complexo de onda QRS, esse complexo de onda significa que agora o impulso despolarizante chegou às fibras musculares dos ventrículos e elas estão nessa fase de potencial de ação. Por sua vez,
Após o potencial de ação, passa um tempo de inatividade elétrica, as fibras musculares ventriculares entram na sua fase de repolarização. E o eletrocardiógrafo registra esse momento como sendo a onda T ali presente. Mas ao ser analisado, o eletrocardiograma não serve apenas para você ver as ondas que estão ali presentes, mas também os intervalos existentes entre elas. E aí vamos chamar a atenção agora para esses intervalos. Por exemplo, existe um intervalo R, que é o tempo desde um pico de onda R até outro pico de onda R. Ou seja, é o tempo que levou de uma despolarização ventricular até acontecer uma nova despolarização ventricular. Então, esse tempo ele também tem um valor ideal que tem que ser registrado aí para ver se está normal. Temos também o intervalo PR. O intervalo PR ele é registrado desde o início da onda P até imediatamente antes de começar o complexo QRS. Então, todo esse intervalo PR marca quanto tempo, desde o momento que o marcapasso principal se despolarizou, até o momento que a onda de despolarização acabou no átrio. Então, quanto tempo levou para essa onda de despolarização sair dos átrios e ir para os ventrículos? Esse tempo ele é chamado de intervalo PR. Além do intervalo PR, temos aqui também o segmento PR, que ele é registrado desde o momento que acabou a onda P até o momento que vai começar o complexo QRS. Então, acabou a onda P, que era a onda atrial, vai começar o complexo QRS. Isso significa que o impulso cardíaco está passando por uma região entre átrios e ventrículos. Pelos feixes de His, ele sai do nó átrio ventricular e vai para os ventrículos, vai para o septo interventricular. Então, qual é o tempo necessário para esses feixes de His levarem adequadamente o impulso despolarizante para os ventrículos? Esses feixes de His têm que atravessar o esqueleto fibroso do coração. Então, esse tempo ele tem que ser adequado. Se o esqueleto fibroso estiver excessivamente isolando a passagem desse impulso cardíaco, isso também vai ser um problema. Então, o segmento PR representa o tempo necessário para o impulso cardíaco despolarizante percorrer os feixes de His, saindo dos átrios e chegando aos ventrículos. Intervalo QT. Temos o intervalo QT sendo registrado desde o início da despolarização ventricular até imediatamente ao final da repolarização ventricular. Quanto tempo levou para o potencial de ação iniciar e terminar nas fibras musculares dos ventrículos? Esse é o tempo dado pelo intervalo QT. Ele não pode ser nem maior e nem menor. Tem que ser o tempo adequado. Segmento ST. Esse segmento ST é registrado desde o momento que acabou o QRS até o momento imediatamente antes de começar a onda T do eletrocardiograma. Então, todo esse segmento, olha que legal que é a correlação com o potencial de ação. Ele acontece depois de uma onda despolarizante, antes de uma onda repolarizante. Do potencial de ação das fibras musculares do coração, a gente viu que entre a fase de despolarização e a fase de repolarização tinha uma fase de platô. Então, na fase de platô, ela é representada pelo segmento ST do eletrocardiograma. É o tempo que está acontecendo a fase de platô do potencial de ação. É o tempo que está ocorrendo a entrada do íon cálcio para dentro dessa fibra muscular. E isso vai contribuir para a contração muscular durar mais ou durar menos. O tempo de duração desse intervalo ST. Então, você tem significado tanto para as ondas do eletrocardiograma, como você também tem significados para os intervalos que existem, os intervalos e os segmentos que existem entre essas ondas. Normalmente se chama de intervalo o tempo que conta a duração de uma onda junto com algum momento de inatividade. Se chama de segmento quando você está contando um tempo só de inatividade elétrica. E nesse quadro à nossa direita, a gente percebe quais são os valores de referência para a gente poder saber a normalidade de duração dessas ondas e desses intervalos e desses segmentos.
a onda P tem que durar de 80 a 120 milissegundos. O intervalo PR de 120 a 200. Segmento PR de 80 a 100 milissegundos. O complexo QRS dura de 70 a 110 milissegundos. O intervalo QT de 300 a 400 milissegundos. O segmento ST de 100 a 150, a onda T de 100 a 150 milissegundos também. Então essa é a duração esperada para cada um desses eventos cardíacos aí que ocorrem no eletrocardiograma. Se eles aumentarem o seu tempo de duração ou diminuírem o seu tempo de duração, isso vai estar denunciando algum problema cardíaco em regiões específicas do coração. E aí esse eletrocardiograma auxilia na identificação de onde está esse problema. Galera, cumprimos com o nosso primeiro objetivo de aprendizado. Nós descrevemos o sistema de condução elétrico do coração. Meus parabéns, você está de parabéns, hein? Agora vamos para a segunda parte. Nós vamos relacionar as ondas do eletrocardiograma com os eventos cardíacos. O que será que esses eventos elétricos que a gente acabou de descrever vão desencadear em resposta a eles? Vamos lá! Senhoras e senhores, nessa imagem nós temos aqui essa correlação para a gente poder entender a relação do evento elétrico com o evento cardíaco. Comparando o átrio dessa imagem com o átrio dessa imagem do outro lado, a gente percebe que esse está em diástole, sua musculatura está relaxada. Mas se a gente olhar lá no eletrocardiograma nesse momento, o nosso sino atrial ele se autoestimulou, iniciando o evento elétrico chamado de onda P do eletrocardiograma. Essa onda P ela representa a despolarização das fibras musculares do átrio. Mas a gente percebe que nesse mesmo momento, as fibras musculares do átrio estão despolarizadas, mas elas não estão contraindo ainda. Esse átrio está em diástole. Na hora que acabou a onda P do eletrocardiograma, é durante esse período que está acontecendo a sístole atrial. Então, a sístole do átrio está acontecendo após a passagem da onda P e não ao mesmo tempo da onda P. Tem uma diferença temporal. A despolarização do átrio acontece, as fibras musculares na sequência do átrio entram em contração. E aí ele faz uma sístole como resposta. Nessa próxima imagem, a gente percebe que o QRS foi registrado nesse eletrocardiograma. Então isso significa que o impulso cardíaco que estava no átrio, agora, nesse momento, ele chegou às fibras musculares dos ventrículos. A onda de despolarização atrial chegou aqui. Então a gente pode olhar, ó, lá no átrio está repolarizando, não está mais despolarizado. Está até relaxando lá. Mas agora a onda despolarizante está nos ventrículos. Esses ventrículos, nesse mesmo momento, eles não estão contraídos. Olha só a figura como eles ficariam contraídos. Eles estão relaxados. Então, nesse momento, o ventrículo está em diástole. Mas essa despolarização que está aqui, na hora que ela sair dessas células, é nesse momento que o ventrículo responde contraindo. Então, foi necessário primeiro passar a onda despolarizante para ela estimular a contração das fibras musculares dos ventrículos. Então, são eventos que são sequencialmente seguidos e temporalmente ocorrem em tempos diferentes, um depois do outro, e não ao mesmo tempo. Já nessa última parte, a gente percebe que o eletrocardiograma está registrando a onda T nesse momento. Nesse momento, o ventrículo não estava contraído da sístole, ainda está fazendo a contração da sístole, mas a onda vermelha aqui está representando que essas células entraram em repolarização, e ela foi registrada no eletrocardiograma. Após passar a onda de repolarização, a gente percebe que em resposta a essa onda que passou, agora é que o ventrículo fez a sua diástole. Então, nesse momento aqui, eu não tenho mais as fibras em repolarização. Elas estão relaxando.
Então, é o fenômeno elétrico acontecendo primeiro para ele estimular o evento cardíaco a acontecer. Primeiro passa a onda de despolarização pelo átrio. Na sequência, o átrio entra em sístole. Primeiro passa a onda de despolarização no ventrículo. Na sequência, o ventrículo entra em sístole. Depois passa a onda de repolarização pelo ventrículo. E na sequência, o ventrículo entra em diástole. Então, é uma coisa elétrica estimulando uma coisa contrátil. Verificação da aprendizagem. Vamos ver aqui o que a gente conseguiu entender desses eventos cardíacos relacionados com o eletrocardiograma. Então, responde aí para mim essa pergunta: qual das seguintes fases do ciclo cardíaco ocorre imediatamente após o início do complexo QRS? Qual é o evento cardíaco que vai aqui acontecer? Então, quando a gente fala de sístole ou de diástole, nós sempre temos dois eventos que vão ocorrer durante a sístole ou durante a diástole dos ventrículos. Se você tem, por exemplo, o ventrículo que está em sístole, primeiro ele sempre faz uma fase de contração isovolumétrica para depois vir a fase da sístole, que é chamada de ejeção ventricular. Se você está falando da diástole do ventrículo, o ventrículo sempre entra em diástole primeiro por uma fase de relaxamento isovolumétrico para depois fazer uma fase de enchimento ventricular. Então, agora que você sabe dessas informações, tenta descobrir qual é o gabarito dessa pergunta, pausa o vídeo, dá uma analisada rápida e na sequência você vê o gabarito, porque isso aqui é uma questão bem bacana para interpretar, hein? Aqui, o gabarito correto vai ser a letra... Letra E. Contração isovolumétrica. Esse é o evento que vai começar a sístole logo após que o QRS passar pelos ventrículos aí. Então, você tem a sístole ventricular sendo estimulada pelo complexo de onda QRS. A contração dessa sístole ela começa pela fase de contração isovolumétrica e só depois é que entraria numa fase chamada de ejeção ventricular. Beleza! Pessoal, assim nós cumprimos com mais um dos nossos objetivos. Nós acabamos de relacionar as ondas do eletrocardiograma com os eventos cardíacos que elas vão estimular. Falamos aí dos momentos de sístole e dos momentos de diástole, atrial e ventricular, qual é a onda que vai desencadear cada um deles. Então agora vamos para o nosso terceiro objetivo, que é simplesmente diferenciar os planos das derivações cardíacas, que estão sendo utilizados esses planos para poder se posicionar os eletrodos para fazer o registro do eletrocardiograma. Vamos lá, então. Então, como a gente falou um pouco, bem resumidamente, esse método complementar, esse exame complementar, ele utiliza um aparelho que necessita de eletrodos posicionados em locais específicos no corpo da pessoa para poder captar, os sinais elétricos, o campo elétrico produzido pelas diferentes partes do coração. E esses eletrodos existe toda uma padronização em cima deles para que você que realiza um eletrocardiograma aqui faça exatamente do mesmo jeito de outra pessoa que realiza um eletrocardiograma lá no Japão, por exemplo. Então existe toda uma padronização de nomes e posições aqui para isso ser executado de maneira igual. Por exemplo, aquele eletrodo que vai explorar o local, que vai analisar qual é o campo elétrico daquele local, ele é chamado de eletrodo explorador e recebe por padronização uma simbologia de mais. Aquele eletrodo que vai servir de referência para o explorador, ele é chamado de eletrodo de referência ou simplesmente de eletrodo indiferente e recebe uma padronização de sinal menos. Então, normalmente, você sempre tem uma derivação do eletrocardiograma, um eletrodo que é explorador, um ou mais eletrodos que vão servir de referência para o explorador. E todos esses eletrodos vão ser posicionados de acordo com planos que são chamados de planos eletrocardiográficos. Eles podem ser distribuídos no plano frontal, como é demonstrado nessa imagem. Aqui nós temos um plano de corte frontal. O tórax da pessoa está sendo subdividido em região anterior e posterior. Então, esses eletrodos vão ser colocados nas laterais desse plano
poderia ser colocado na parte de baixo ou na parte de cima desse plano. Então, aqui você vai ter os membros do lado, um membro do lado direito, você vai ter um membro do lado esquerdo, você vai ter a perna da direita, tem a perna da esquerda. São posições periféricas que vão ter derivações periféricas que vão utilizá-las. E tem também o plano das derivações horizontais, todas elas sendo denominadas de derivações precordiais. Essa imagem aqui da nossa direita mostra para a gente como é esse plano horizontal. Então, o corpo da pessoa está sendo dividido nesse plano horizontal em uma parte superior e uma parte inferior. E os eletrodos que vão ser organizados ao longo desse plano vão ser colocados na frente do plano, numa lateral do plano, na outra lateral do plano ou na parte de trás do plano, se for necessário. Todas essas derivações são chamadas de precordiais. Todas as derivações do plano frontal vão ser chamadas de derivações periféricas. E para finalizar a nossa aula, vamos para o nosso último objetivo, que é citar as derivações dos eletrocardiogramas. A gente já sabe que algumas vão ser chamadas de derivações periféricas, aquelas que estão ao redor do plano frontal. Outras vão ser chamadas de derivações precordiais, são aquelas que estão ao redor do plano horizontal. Então vamos conhecer todas essas possibilidades. Na realidade, existem 12 derivações padronizadas preferenciais e poderiam ser feitas derivações estendidas, mais derivações caso seja necessário. Normalmente essas 12 já dão conta de fazer uma análise muito grande da estrutura do seu coração, do funcionamento do seu coração. Lembra que o Enthoven, ele propôs as 3 primeiras derivações lá no seu trabalho. A derivação D1, D2 e D3, já que ele considerava o tórax da pessoa como um triângulo equilátero de cabeça para baixo, né? O vértice desse triângulo, a ponta do triângulo, ficava voltada para baixo. E o coração estava no centro desse triângulo aí, podendo ser observado pelos eletrodos que formavam esse triângulo. Então você tem a derivação D1, D2 e D3, essas 3 primeiras padronizadas pelo Enthoven, que você tem aí a seguinte localização para os eletrodos. Na derivação D1, aquele eletrodo positivo, chamado de exploratório, tem que ficar no membro superior da esquerda. O eletrodo que é o indiferente, que é a referência, vai ficar no membro superior da direita. E aí o sinal do eletrocardiograma fica com esse formato. Na derivação D2, o eletrodo exploratório assume agora a posição do membro inferior da esquerda. Esse aqui é o local de posicionamento desse eletrodo. Aquele eletrodo que vai servir de referência para ele fica no membro superior da direita. Aqui está a posição dele. Olha como é que fica o formato do eletrocardiograma com esse novo posicionamento de eletrodos. Na derivação D3, por sua vez, o eletrodo exploratório está agora, continua no mesmo lugar, membro inferior da esquerda. Quem trocou de lado foi o eletrodo indiferente. Foi o eletrodo de referência que passou a estar agora no pulso, no membro superior da esquerda. Olha o sinal do eletrocardiograma como é que está agora, bem diferente dos outros dois. Então, mudamos a posição dos eletrodos, eles mudam como enxergam o impulso cardíaco percorrendo as paredes do coração. Embora o impulso cardíaco percorrendo as paredes do coração continue percorrendo essas paredes do mesmo jeito, passando pelo eixo principal elétrico de base em direção ao ápice, da direita para a esquerda. A derivação AVR, AVL e AVF também são fáceis, elas são mais fáceis da gente guardar, porque o próprio nome delas já diz para a gente qual é a posição do eletrodo exploratório. Na derivação AVR, o R vem do inglês right, que é direita. Então é aqui que você vai encontrar a posição do eletrodo exploratório. Na AVR, ele tem que ser colocado no membro superior da direita. Na AVL, ela é de left, membro superior da esquerda. AVF, F é de foot. Por padronização, só se utiliza o membro inferior da esquerda para se colocar o eletrodo do eletrocardiograma. Então, você tem aqui a AVF sendo representada para a gente, o eletrodo exploratório está nela. R, direita, L, esquerda,
F, pé esquerdo. E a posição dos eletrodos indiferentes, nesse caso, serão os outros dois membros que sobraram. Se na derivação AVR você tinha o membro superior da direita como exploratório, é o membro superior da esquerda e a perna esquerda que vão receber eletrodos considerados agora de referência. Na AVL, o braço esquerdo recebia o eletrodo exploratório, vai ser o braço direito e a perna esquerda que sobraram que recebem os eletrodos que servem como referência. Na AVF, é a perna esquerda que recebeu o eletrodo exploratório, então são ambos os membros superiores que recebem os eletrodos que servem de referência. E essa manobra nova vai anular o registro dos dois eletrodos indiferentes, fazendo com que eles observem tudo como se fosse zero, representando o centro do coração. Então, cada uma dessas derivações novas que a gente acrescentou na imagem, elas enxergam o impulso cardíaco, as paredes do centro do coração em direção à posição em que eles estão. Por exemplo, a AVR, o eletrodo exploratório, está aqui, ó, membro superior da direita. Esse eletrodo percebe as mudanças no campo elétrico cardíaco lá no centro do coração e enxerga todas as paredes até a posição em que ele está. Na derivação AVL, o eletrodo exploratório está no membro superior da esquerda e percebe esse eletrodo todas as mudanças do campo elétrico desde o centro do coração até a posição que ele está. Na AVF é a mesma coisa, percebe as mudanças do campo elétrico geradas no coração desde o seu centro até a posição que ele está, que é no membro inferior da esquerda. Então, ó, seu coração está completamente cercado pelas derivações periféricas 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, todas organizadas ao redor do plano frontal. E as derivações precordiais são aquelas que estão ao longo do plano horizontal. Elas recebem o nome de V1 até V6. Então, ao todo, temos 12 derivações, 6 do plano frontal, 6 do plano horizontal. Essas temos como referências os espaços intercostais para posicionamento dos eletrodos exploratórios. Para cada uma dessas posições, os eletrodos periféricos servem como eletrodos de referência. E quais são essas posições? Se você vai fazer a derivação V1, esse eletrodo exploratório tem que ser colocado no quarto espaço intercostal, margem direita do externo. Derivação V2, esse eletrodo exploratório tem que ser colocado no quarto espaço intercostal também, só que na margem esquerda do externo. Para fazer a V3, primeiro você tem que descobrir a posição do eletrodo que vai ficar o V4. O eletrodo exploratório da V4 ele fica no quinto espaço intercostal, na linha média com a clavícula. Achou essa posição? Entre a posição do V2 e a posição do V4 se posiciona um eletrodo para servir de exploratório para a posição V3. Na derivação V5, quinto espaço intercostal do lado esquerdo do externo, pegando agora como referência a linha axilar anterior, né? O começo da sua axila que você está querendo encontrar. Essa figura não está muito bonita não para falar isso, mas é no começo da axila, logo na linha axilar anterior. E a derivação V6, você vai ter aqui o eletrodo exploratório, também no quinto espaço intercostal, mas é na linha média da axila, é lá no meio, lá no meiozinho da sua axila. Aí você vai, puxa em direção ao quinto espaço intercostal e ali vai posicionar esse eletrodo para que ele sirva de exploratório na hora de registrar o traçado da V6. Então, cada uma dessas posições servem como diferentes posições de exploratórios. Os membros periféricos, nesse caso, eles vão servir como eletrodos de referência. Isso está mostrado para a gente aqui, ó. Olha essa posição aqui do eletrodo exploratório sobre o tórax. Então, esse está servindo como exploratório. Quem está servindo como referência são os eletrodos das posições periféricas. Eles estão se anulando, então é como se essa derivação enxergasse o centro do coração em direção aonde ela está. É um eletrodo que olha em direção ao centro do coração. Todas essas derivações precordiais elas estão dando a volta no ápice do coração, já que o seu coração está com seu ápice voltado para a frente e para a esquerda. E esses eletrodos vêm pela parede lateral da direita, dando a volta pelo ápice até a parede lateral da esquerda do coração.
E isso também muda como a gente observa o registro do eletrocardiograma para cada uma dessas derivações. Então, olha, que a gente vê sempre muito bem é o complexo de ondas QRS, em seus componentes diferentes. Por exemplo, qual é a onda que é voltada para baixo desse complexo e ela é uma onda pontiaguda. A segunda é a R voltada para cima. Ó, a R está aqui. Ó. Depois da R eu tenho a S. Então a S do QRS, ela nessa derivação V1, ela é bem grande, ó, voltada para baixo, bem grande. Antes dela tinha a R bem pequenininha, observada de maneira bem pequenininha por essa derivação. Mas se eu for para V2, a R já cresceu. A S está mais ou menos do mesmo tamanho, mas a R já cresceu. Olhando para V3, agora a R está vendo, dá para ver bem melhor. A S já está diminuindo. Derivação V4. V4, eu estou olhando por esse ângulo de visão aqui. Essa derivação está registrando por essa posição aqui. A R já está bem grande. A S está diminuindo. V5, V6. A V6 já está mostrando um pouquinho agora para a gente da onda Q. A onda R está bem grande. A derivação V6 já está escondendo muito da onda S. Estamos dando a volta no ventrículo, olhando principalmente o ápice do coração, utilizando essas derivações precordiais. E ao colocar o coração num plano cartesiano cercado por essas derivações do plano frontal, por exemplo, nós percebemos que derivação é melhor de observar fenômenos que acontecem em uma parede específica do coração. Se eu quiser olhar, por exemplo, o eixo principal elétrico do coração, o ideal é olhar a derivação 2, o ideal é se olhar a derivação AVR, porque elas estão, com ângulos de registro principalmente voltados para registrar essas paredes. E assim por diante, cada um desses aqui denuncia qual é a melhor derivação que vai auxiliar a investigar uma parte específica da parede do coração. Se eu quiser olhar mais o ápice do coração, vindo da parede lateral da direita, cercando o ápice do coração e indo para a parede lateral da esquerda, você tem aqui as derivações precordiais que fazem essa volta. Então, você tem a derivação V3, V4, beneficiando bastante também o eixo principal elétrico do coração, mas olhando a parte do músculo do miocárdio, principalmente no ápice e no septo interventricular. E assim por diante, cada uma dessas derivações é um registro que vai auxiliar no diagnóstico, porque ele vai estar mostrando para o médico, para a pessoa que vai interpretar e criar aí junto com os profissionais da área as estratégias para o tratamento, qual é a área do coração que precisa ser tratada. Verificação da aprendizagem, pessoal. Então dá uma lida aí nas respostas, vê se você consegue identificar qual é a resposta correta. E aí, na sequência, confere o gabarito comigo aqui para ver se você acertou, meu amigo, minha amiga. Vamos lá. Quero ver se você acertou mesmo. Está manjando tudo aí das derivações do eletrocardiograma, hein? Só quero ver. Aqui, o gabarito correto vai ser a letra C de casa. Ao colocar o eletrodo no membro inferior da esquerda, estarei colaborando para que esse seja o explorador da derivação D2. Então esse foi o único dos pensamentos que a Joana teve que foi correto, hein? Não vai se enganar, você vai posicionar isso da maneira correta, porque você quer contribuir para que os registros sejam feitos da maneira correta. Dessa maneira, na aula de hoje, você conseguiu cumprir mais uma leva de objetivos. Na nossa aula, a gente conseguiu descrever o sistema de condução elétrica do coração, diferenciamos os planos das derivações cardíacas, citamos as derivações do eletrocardiograma, relacionamos as ondas do eletrocardiograma com os eventos cardíacos que são desencadeados por esses fenômenos elétricos. Meus parabéns, meu amigo, minha amiga, parabéns para você que chegou até aqui ao final de mais uma videoaula comigo. Agradeço muito a sua companhia. Vou lhe pedir um favor para você me dar um likezinho aí, um pequeno joinha, já que eu tive todo esse trabalho aqui para preparar esse material para você. Eu tenho certeza que isso vai te auxiliar, isso vai te ajudar. Você vai até ajudar agora outros profissionais e seus amigos que também estão com dúvidas nessa matéria. Não esquece de fazer a sua inscrição aí para você continuar acompanhando os temas aqui propostos para o nosso canal com as nossas videoaulas, tá? Então, agradeço a você mais uma vez.
Obrigado pelo seu tempo, meu amigo. Obrigado pelo seu tempo, minha amiga. Fica com Deus aí. Até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço. Tchau.